Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Meus queridos, não deixe para o final para dar o seu like, se inscrever no canal, tá? Tocar o sininho e se você tiver alguma dúvida, pode fazer comentários aí. Dentro do possível, eu tenho respondido a todos os comentários. Quero agradecer às pessoas que estão fazendo doação no Pix, né? Para aqueles que desejam fazer a doação, o Pix é 91, tá? 91 9 8529 9685, ok? É só parar o vídeo e ou retornar sempre que você vai ver o número 91 9 8529 9685. Nós estamos numa série chamada Matrix, né? Tentando assim destrinchar o que nós poderíamos chamar de como sair da Matrix. Se a Matrix, na minha concepção, é o modo de pensar, agir, tá? O modo de perceber, o modo de conhecer. A Matrix é tudo isso e um pouquinho mais, ok? A questão é como você vai fazer esse despertamento sem cair numa armadilha. Tá? Porque nós estamos vendo aí a luta constante de Javé, tá? Javé em Liu, Javé barra em Liu, barra Yaldabaoth, tá? Para ficar no controle do sistema Terra. E isso aí é algo desafiador, porque sempre ele encontra um mecanismo, né? Cria novas religiões, ele traz, diremos assim, consegue fazer pessoas, revelação a determinadas pessoas, e as pessoas acabam criando grupos e mais grupos e mais grupos. E ele vai continuando aí no sistema. Essa série, eu volto a dizer, é preciso as pessoas terem um pouco de paciência para estudar, para ir refletindo. Não é uma série que vai terminar com 3 vídeos, 4 vídeos, talvez vá muito longe, que a gente vai precisar destrinchar muita coisa, né? Esmiuçar algumas coisas, e não é fácil. Você vai encontrar no YouTube muitos canais falando de Anunnaki, mas geralmente contando a história dos Anunnaki, como é que eles chegaram, a partir dos livros de Zacarias Sitchin, né? E existem outros hoje estudiosos, né? E de a pessoa para pessoa, essa questão dos Anunnaki, dos Elohim, dos arcontes, varia muito. Eu tenho procurado muito estudar, baseado principalmente nos livros de Mauro Biglino. Tá? Ele é um italiano, ele estudou hebraico, aramaico, grego, latim. Então ele era tradutor da Bíblia para uma editora famosíssima da Igreja Católica. Mas aí ele começou a descobrir a partir daquilo que a gente chama da visão filológica do texto hebraico, que tinha algo que as Bíblias domésticas, né, essas aqui, ó, essas Bíblias domésticas não trazem para nós.
né? Não trazem. Então, muita coisa que as pessoas leem, para elas, né, vai embora, passa adiante, né? Então, eu quero falar para vocês o seguinte, que a gente vai fazer esse tour nesse tema e a gente vai buscar tentar ser sintético. Não é fácil, tá? A gente tentar ser sintético num texto desse, num estudo que requer muito entendimento, ok? Tudo bem. Então eu vou aqui compartilhar com vocês, tá? Um texto interessante. Vamos fazer algumas reflexões sobre ele, tá? Esse texto é Javé Elohim, é um Anunnaki? Não é uma afirmação, seria mais uma pergunta da nossa série Matrix, tá? E aí você pode perguntar quem é Jeová, tá? Na verdade, seu nome, escrito apenas com as consoantes YHWH, porque vamos lembrar, tá, que tanto o proto-hebraico como o paleo-hebraico não tinham vogais. E as vogais são quais? A, E, I, O, U. Ah, ok? Não tinha tudo isso aí. Então, quando os maçoretas foram pegar a Bíblia para colocar os sinais vocálicos, bem, aí ninguém sabe precisamente do processo que isso se deu. Hoje existe a chamada crítica textual da Bíblia, que alguns mostram a inconsistência dos textos maçoréticos frente a textos mais antigos, porque os textos maçoréticos já foram criados depois de Jesus, muito tempo depois. E o texto da Septuaginta, do Pentateuco Samaritano, por exemplo, né, trazem variações significativas no texto da Bíblia. Tá? Então, portanto, preciso a gente ter esta noção. Tá, ok? Dito isso, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui abreviar essas reflexões. Né? Na escrita hebraica, as vogais são, se escritas, marcadas como sinais diátricos, tá? Sinais adicionais, o que nunca ou apenas raramente é feito com o nome Yahvé, tá? O YHWH, que é conhecido pelo tetagrama. A razão pode ser que, de acordo com a antiga tradição, seu nome não deveria ser pronunciado, portanto, fala-se dele de maneira indireta como Adonai, que equivale a dizer o Senhor. Por esta razão, os sinais vocálicos para Adonai são usados também para Yahvé. E isso realmente levaria Iová, mas se tornou Iová, né? Isso realmente levaria a Iová, mas acabou se tornando Jeová, né? Certo? Por que é que uma razão para o E pode ser que EU é um nome alternativo para ele. Aparentemente, um nome que pode ser pronunciado. A pronúncia mais adequada será, no entanto, Yahvé. Textos antigos e descobertas de inscrições mostram que a religião hebraica arcaica conhecia um Deus supremo chamado El Elyon. Tá? O sinal está nas transliterações usadas para a letra hebraica Aleph e para a letra In. Né? A In, né? Que teve 70 filhos. Esse Deus, já falamos aqui de El. Né? El se
o nome não estará acompanhado de um outro, é simplesmente Deus. Tá? Para os cananeus, El era o Deus dos deuses. Depois, El passou a ter uma outra expressão coadjuvante, que era El Elyon. Tá? E aí, El Elyon passou a ser o Deus do mais alto. Tá? A pronúncia mais adequada seria isso, né? Um dos seus filhos, de El, era Javé, que tinha uma consorte chamada Áshera, ou seja, uma deusa. Seu nome é mencionado cerca de 40 vezes no Antigo Testamento, mas quase sempre é traduzido como bosque ou árvore. Ok? Nós temos que prestar bastante atenção nisso, porque sempre tentaram fazer a gente acreditar, né, num Deus que passava a imagem para nós de que era um ser, um pai, portanto, está numa figura de linguagem masculina. E isso acabou realmente pegando na maioria das nossas concepções e das nossas crenças. Tá? Aqui no texto diz o seguinte: isso ocorre, por que ocorre? Isso ocorre porque seu símbolo é uma árvore, um poste de madeira vertical. Então, portanto, você vai encontrar na Bíblia muitas vezes a expressão poste ídolo, né? Que era tentar tirar. Eles tentaram fundir os deuses na figura de Javé. Tá? Então, portanto, transformar o El em Javé, transformar o Elion em Javé, transformar o Baal e pegar a característica de Baal e botar em Javé e introduzir uma monolatria. Tá? Então, quando o Antigo Testamento, afirma que é proibido plantar uma árvore no altar de Javé, isso realmente significa que é proibido colocar um símbolo de Áshera. Tá? Não é permitido, você proibir o plantio de uma árvore aí. Tá? Então a gente já percebe que tem aí um quê para colocar de lado a figura feminina. Né? E isso se perpetuou na história da humanidade até hoje. Né? Olha aí. Javé a rejeitou. O verdadeiro Deus Criador, o primeiro Criador, portanto, não era Javé. Isso já está aqui. Eu já falei isso e quero dizer para vocês que quem continua nessa Matrix continua porque quer. Tá? Portanto, quem provavelmente ali o, o grande, né, o paralelo com Anu é El, ou El Elyon. Né? Ele, obviamente, criou vários deuses secundários como seus filhos. Tá? Melhor, divindades, dos quais Javé é um. E, é claro, também a filha, Áshera. Portanto, eles eram um grupo enorme de Elohim, tá? Que, diríamos assim, foi colocado por El. Então, quando as pessoas... Né, vou pegar aqui a minha tabuleta. Tá? Quando você vê, né, que os gnósticos, por exemplo, diziam que existia um Deus bom. Tá? Então, esse Deus bom, ele é a fonte. Portanto, não deve ser confundido, tá, com El. Certo? E existia um criador da matéria, tá, que
alguns denominaram como El, tá? Elion, ou até mesmo o que é a similaridade com Anu, tá? E se acreditava ainda que tinham uma deidade mau que reinava sobre a terra. Então seria aí, tá? Javé, tá? Barra Enlil, barra Yaldabaoth, tá? Yaldabaoth, tá? Certo? Então você vai perceber isso aqui, ó. Os gnósticos tinham uma visão que existia um Deus bom, tá? Portanto, que é o criador de tudo, é a fonte de tudo. Mas não é o Elion. O Elion provavelmente seja a similaridade de Anu. Ele também é uma criatura, tá? Só que ele criou muitos filhos, que era Javé, tá? Enlil, Baal, Enki e outros seres, tá? Entenda isso aqui. Ele não é o Deus criador. Portanto, esse Deus bom, tá? Aqui a gente colocaria aqui o Deus criador, tá? O Deus criador. Portanto, provavelmente, tá? Se a gente também fizer uma similaridade, nós vamos ver que se ele é o Deus criador da matéria, tá? Portanto, o Deus criador da matéria, ele provavelmente, tá? É mais provável que ele seja identificado pelos gnósticos como o Yaldabaoth. No entanto, as pessoas preferem identificar esse ser aqui, o Javé, Enlil e Yaldabaoth, como sendo o Deus mau, né? Mas os gnósticos chamavam de Deus, tá? Ele era um Deus ignorante, tá? E não mal em si mesmo, tá? No sentido de mal com L. Nós podemos dizer que ele era mal, tá? No sentido de mal com U, porque ele não era bom, ok? Certo? Então, o Deus bom é a fonte, né? Isso aqui é aquilo que é impronunciável, incognoscível, o Deus, esse Deus transcendente, tá? Que não é nem Elion e nem Javé em Deus. Todos eles são, diríamos assim, são divindades ou são criaturas que vieram a existir como também nós humanos viemos à existência. Correto? Tá? Então, busque isso acima de tudo, de conhecer isso, porque a forma que a gente tem de se libertar do sistema é, primeiramente, a gente descobrir a fonte originária, porque essa fonte ela está em nós. Eles podem ter nos feito geneticamente, manipulado geneticamente, mas eles não nos deram a essência da vida. Ok? A essência da vida não foi dada a nós por meio desses criadores. Tá? Então você vai ver que Javé, o primeiro criador, portanto, diz aqui, ó, grifado de amarelo, né? É o Elion. Ele, obviamente, criou vários deuses secundários como filhos. Tá? Então, ou divindade, das quais Javé, tá, é um, e Áxera também é outra, Baal. Tá? Então, você vai entender isso aí nesse princípio, ok? Então, vamos lá. Portanto, Javé não é um criador principal
que ele quer que acreditemos que ele seria, embora ele também tenha produzido certas criações. Aí que está a questão, tá? Que se Javé é Enlil e Baal é Enki, eles produziram criações, mas não criações ex nihilo, não criações do nada, como alguns querem enfiar na nossa cabeça essa história. Tá? Reconhecemos um notável paralelo com a história da criação suméria em Num-Elish. Aqui simplesmente uso a notação sumério, geralmente sem dividir os textos de uma maneira etnológica, mas exata, como sumério, acadiano, assírio, que são todas as civilizações que depois vieram, tá, dos sumérios. Isso nos fala sobre um par criador principal. Isso era o que a Suméria acreditava, tá? Que existia, além de Anu, tá? Existia um criador principal chamado Apsu e Tiamat. Tá? Essa era a ideia. Tá? Então, portanto, os sumérios acreditavam que Anu não era também o deus principal, assim como Elo também. Tá? O que se acreditava era que eles tinham vindo de uma fonte pré-existente, de uma fonte que, diríamos assim, quase que desconhecida, ok? Eles se separaram dos dois principais criadores e queriam viver e atuar como eles. Enum-Elish fala sobre um assassinato dos deuses mais elevados. Dizem que os Anunnaki mataram primeiro Apsu, depois a Tiamat. Quer dizer, esses seres, é por isso que os gnósticos viam na figura do Deus do Antigo Testamento um Deus ignorante, um Deus que não era o Deus original, não era o Deus de Jesus Cristo, tá? Não era. E é isso que vai ficar muito patente, tá? Mas volto a dizer também, nós estamos tratando aqui não de seres divinos no sentido espiritual, estamos tratando de seres no sentido de seres que realmente não eram terráqueos, não eram da Terra. Tá? Isso apenas simboliza que eles se afastaram deles e não quiseram ter nada a ver com eles. Tá? Esses seres se afastaram da fonte. É aqui que está o grande problema. Nós vamos fazer vídeo falando da fonte. Tá? E nós vamos fazer vídeo falando da fonte e de todos os seres que dali se originaram. Tá? Talvez será um choque para algumas pessoas, mas nós vamos ver que tem uma série de sucessão nisso. Tá? Os Anunnakis, sob o seu governo, criaram novos seres humanos em nossa Terra por meio da manipulação genética e deles surgiu a humanidade hoje. Tá? Então, eu queria mostrar algo para vocês que é muito interessante. Né? Quando a gente vai aprofundando as pesquisas sobre esses seres, nós vamos descobrindo algumas coisas engraçadas. Tá? E dentre elas é de que alguns estudiosos hoje, tá, começam a salientar a possibilidade de que esse ser aqui, né, que é El, seria ele o Ialdabaoth. Tá? E aí eu vou explicar por quê. Aí você vai dizer, aí confundiu tudo, Robson, aí o negócio lascou. Tá? E eles vão dizer que Javé, Enlil, tá? Aí nesse caso, tá? E Áshera seriam produtos da criação de Ialdabaoth, tá? Vocês viram que durante os vídeos eu relacionei Enlil
Javé e Aldabaote, né? Alguns escritores dizem que quem é Yaldabaoth seria El Elyon, seria o El ou Anu, tá? Então, para vocês verem que isso é um terreno aonde a gente pisa e a gente precisa ter um certo cuidado, tá? A gente precisa analisar tudo direitinho, correto? Para que a gente não produza determinado. Aqui a gente pesquisa, a gente corre atrás, tá? Aqui a gente não fica. E a gente também não esconde nada. Aqui a gente procura mostrar todas as visões possíveis para que as pessoas tenham também a possibilidade de fazer as suas próprias análises, porque isso também é despertar. Isso também é acordar do sono. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Continuando. Aí, aqui, vamos analisar as correspondências com a Bíblia, né? A primeira frase da Bíblia diz, na tradução comum, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica aqui traduzida como Deus é Elohim. E isso já está claro para nós, né? Mas por que eu volto sempre e estou fazendo? Porque é pedagógico a gente ficar repetindo, porque senão a mente não consegue fazer a adaptação. Tá? Se você não repetir, você não consegue aprender. Tá? É um fato linguístico que não se pode negar que esta palavra é plural e, portanto, significa deuses. Foi tentando explicar isso, tá? Declarando como pluralis majestatis, o que na verdade não parece ser comum em hebraico, porque essa expressão, aí os teólogos vieram, deram um jeitinho e disseram, não, isso aí quer dizer o plural de majestade. Né? Tem nada a ver. Se estudar a filologia das palavras, a semântica, a raiz, aí cai por terra todas essas bobagens que falam. Isso aí, ok? Os teólogos são seres que às vezes trabalham a serviço do sistema para, claro, implantar uma doutrina, uma visão de mundo aí. Né? Em hebraico, a frase Bereshit bara Elohim et Shamayim et vet aret, que quer dizer, no princípio, tá, criou Deus os céus e a terra. Por isso, alguns querem traduzir assim: no princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Seria um pouco mais lógico. Tá? Mas isso não cabe, pois a palavra bará quer dizer criar, está no singular. E eles criaram um mecanismo de que se a palavra, se o verbo está no singular, portanto, o substantivo tem que estar no singular. Portanto, Elohim não poderia ser deuses, porque a palavra criar está no singular. Então, olha a regra. Aí colocaram lá, vamos colocar aí, né? Então, o cara forçosamente tem que colocar Deus, e não deuses, porque não combinaria. Deuses criar, né? Ou criou. Olha aí como é a manipulação do sistema. Tá? Além disso, a palavra céu, chamaí, também, ou chamaim, também está no plural. Tá? Chamaim, mas o problema tem solução. Por que tem solução? Vamos lá. Segundo fontes cabalísticas, a palavra Bereshit significa não apenas início, mas também o primeiro, o original, a primeira entidade que foi o Deus Supremo. Ok? A pequena palavra et pode ser vista como uma partícula acusativa, mas também pode ser traduzida como com. Né? Et. Palavra significa e daí, ou e com. Chegamos agora à seguinte tradução, que
parece se ajustar mais gramaticalmente, tá? Porque a gramática hebraica precisa ser entendida. O primeiro, olha só como está essa tradução lá de Gênesis 1:1. O primeiro criou os deuses, junto com os céus e com a terra. Muito interessante. Olha aqui, ó. Tá? Essa frase aqui. Ó. Tá? O primeiro criou os deuses com os céus e com a terra. Olha, essa tradução ficaria excelentemente adequada. Ok? Tá? Mas a pergunta ela é a expressão correta que deveria ser. Porque o primeiro criou os deuses. Quem é o primeiro? Tá? Segundo os gnósticos, a palavra Reshit, tá? E até para alguns rabinos, a palavra Reshit, argue, no grego, depois foi entendida como a sabedoria. Então, quem é a sabedoria? Alguns ligaram a palavra sabedoria ao Logos. E quem é o Logos? Segundo o Evangelho de João, seria Jesus. Então, portanto, Jesus seria o primeiro. Tá? Por meio do primeiro, né? Ou o primeiro criou os deuses com os céus e com a terra. Essa é uma questão que a gente tem que examinar, e eu creio que a gente vai, aos poucos, ao longo dessa nossa reflexão, chegando aí às conclusões. Mas deixo desde já para você que você não perca os vídeos, estou procurando fazer os vídeos o mais curto possível, para que a gente faça a compreensão adequada. Por isso que talvez a gente tenha uma série de vídeos um pouco longa. Tá ok? Mas volto a pedir a você, contribua conosco, deixe o seu like e ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, tá? Até o próximo